Oi, tudo bem? Com vocês? Hoje é mais uma vez que a gente vai estudar e hoje é a lição 4. Para você que é a nossa primeira vez que assiste, nós somos da Igreja Adventista Central de Campo Grande e estudamos a lição dos adolescentes, manual e lição. Esse para professores, esse para os alunos. Mas a gente sabe que tem muitos professores que seguem, né? Então é uma oportunidade também de você dar uma olhada, o que vai ser a lição de amanhã. Sim, para você aprender, para você já ter o conteúdo para passar para os seus alunos. E você que é aluno, para responder todas as perguntinhas do quiz e ganhar o prêmio no fim do mês, que é muito bom. Tem quiz na sua igreja? Aqui tem. Se tiver, põe aqui pra gente, manda um joia se tiver o quiz na sua igreja também. É muito legal o quiz, porque ajuda a gente a medir o quanto a gente aprendeu, o quanto a gente cresceu naquela semana, porque sempre é um crescimento cada vez que a gente estuda, aprende. E ó, roteiro, fim, liberdade sem fim. É bom ser livre, né? É bom. E aproveitar, liberdade, né? Sem limite. Sem limite. Eu mudei o nome da lição. Liberdade sem limite. Gente, já pensou? Tudo bem, eu vou só fugir um pouquinho. Você ser livre sem limite? Adolescente adora ser livre sem limite. O que seria uma liberdade sem limite? Fica com a gente aqui, as 13 lições, todo sábado. A gente vai colocando e no fim do trimestre a gente vai ter a certeza do que é uma liberdade sem limite. É verdade. Né? Então aproveita, né? Aproveitem para curtir, comentar e compartilhar. Exatamente. E se você que for comentar, comenta o que você está gostando, o que você acha que tem que mudar. Fica à vontade, a gente aceita críticas, a gente melhora. Afinal de contas, a gente tem que ser exemplo e padrão, né? Sim, e por amor a Jesus, a gente tem que fazer sempre o nosso melhor. A gente, mesmo que a gente já tá grandinho, né? Mais aventureiro, mas a gente continua com o lema. Sim, o lema dos aventureiros continua para sempre. Mas vamos lá, tia Leslie. Lição 4, mensageiro do rei. Mensageiro do rei, o que é? Quem era o cara que clamava no deserto, o mensageiro do rei? Eu acho que eles sabem. O precursor de Jesus. Coloca aqui, quem que era o mensageiro do rei? Quem era clamava no deserto? João Batista. João Batista. E a história de João Batista, vocês já devem conhecer, vocês professores, alunos, que ele veio antes de Jesus, ele era o precursor, né? Então falava, você é o Elias, você é o Messias. Ele não, eu sou aquele que vai abrir o caminho para ele, eu venho anunciar que o Messias vem, eu sou aquele que anuncia. E ele dedicou a vida dele desde jovem, de vestir-se simples, humilde, mas ele tinha uma fama, todo mundo ia atrás dele para saber quem era ele, para saber de quem ele estava falando. Ele tinha seguidores de verdade, ele tinha seguidores mesmo, ele ia andando e as pessoas iam seguindo João. Para ouvir o que ele tinha para falar sobre o Messias que vinha. Que ia chegar, porque o povo estava sedento. Sim, a nação toda esperava o Messias. Há quanto tempo, né? Eles esperavam e ele tinha realmente seguidores. Se fosse hoje, acho que ele tinha quantos seguidores será no Instagram? Lá, milhões? Milhares. Milhares? Milhões? Ele ia ter muitos. E ele tinha seguidores de verdade que andavam atrás dele no deserto. E como ele era muito simples, ele se vestia até de roupa parecida com Elias, as pessoas iam atrás dele e falavam, você é Elias? Sim, você é Elias, você... E ele era humilde, igual a tia Leslie falou, não, eu sou a pessoa que vai anunciar, que vai abrir o caminho. Então, assim, ele era uma pessoa até de sucesso, né? Porque aparentemente era de sucesso. Até que o quê? Conta você. Não, pode contar. Até que ele foi preso, né? Mas por que ele foi preso? Conta. Vou contar. Ele foi preso porque ele falava a verdade. Triste isso, né? Você ser preso porque você fez o que é o certo. Ele falou a verdade. Era um rei que resolveu fazer o quê? Casar com a cunhada dele. A cunhada dele. Parece história de filme novela feia, né? E ele falou a verdade, ele admoestou, falou que isso era errado, né? Sim, vocês não devem fazer isso, Ele né? sempre admoestava a todos o que era certo, o que era certo, o que era errado, o que era errado. Ele pregava da vinda do Messias e, ao mesmo tempo, pregava sobre a lei moral, né? O que era certo, o que era errado. E ele admoestava. Como ele tinha uma fama, então as pessoas, de certa forma, assim, enxergavam ele como alguém importante. Não vamos saber a opinião dele. E quando ele chamava a atenção de alguém, nossa, aquilo era uma vergonha. Sim, porque ele estava mostrando o erro desse rei, né, do Herodes, e da cunhada dele. E essa mulher, que se chamava, quem sabe, põe aqui, Herodias. O nome é feio, né? Essa mulher ficou com ódio de João, ódio. E ela queria que, podia acontecer tudo, mas ela não queria ver João na frente dela. E ela fez de tudo para João ser preso. Quando João foi preso, ela falou assim... Não bastasse ele ser preso, ainda ela falou que queria o quê? A cabeça dele. A cabeça. Mas primeiro, antes dela querer a cabeça, ela falou assim, ó, ele tá preso,
ufa! Que ele não vai mais ser uma pedra no meu sapato. Meus problemas acabaram. Esse homem tá na cadeia, esse homem tá preso. Só que eles não tiveram paz. Herodes sabia que ele estava errado. Exatamente. Ele continuou com aquele sentimento, ele sabia, ele se sentia incomodado sabendo que João Batista estava preso e que ele estava certo. Exatamente, era duplo erro, tipo, o João tá preso porque eu tô fazendo uma coisa errada e eu sei que eu tô fazendo uma coisa errada. E quando a gente tá fazendo uma coisa errada, a gente sabe. Mas a ênfase da lição não era nem tanto com relação ao Herodes, mas com relação ao sentimento que acarretou no João. Acarretou no João, porque ele falava assim, moxa, eu tô fazendo o que é certo, eu tô pregando, eu tô falando da vinda do Messias, eu tô fazendo o que é certo, e eu acabei aqui na prisão, dessa maneira. Gente, já pensou? Parece que foi um fracasso. Ele falou assim, será que eu tô seguindo Jesus verdadeiro? Será que esse realmente é o Messias? Pensa, olha só, né? Ele fez tudo certo, ele pregou, ele seguiu a missão que Deus deu para ele enxergou a missão que Deus deu, ele cumpriu a missão que Deus deu. Você já sabe qual que é a sua missão? Ele foi obediente ao chamado de Deus. Exatamente. Você já descobriu qual que é o seu chamado? Se você ainda não descobriu, ora, porque Deus vai te mostrar. E se você já descobriu, você tem cumprido o seu chamado ou você tem fugido do seu chamado? João foi muito certo. Ele cumpriu o chamado dele. E ele obedecendo, cumprindo o chamado dele, o Herodes não se arrependeu. Isso, o Herodes não arrependeu. E aí ele se sentiu que o quê? Isso é um fracasso. Gente, eu fui um fracassado. Aí, em algum momento... E os seguidores dele foram embora. Exatamente, né? Sobrou um lá e ele se sentiu assim, mas será que eu tô seguindo certo? Será que eu tô fazendo o que é certo? Em algum momento titubeou o coração dele. E sabe o que aconteceu? Eu vou ler aqui só um pedacinho, olha. Enquanto ele estava preso, os sussurros dos demônios torturavam o coração de João. Pensa. Eles iam lá tentar falar assim, você fez tudo errado, Esse não é o Messias, você tá sofrendo à toa. Eu imagino que essas coisas acontecem, e até com vocês. Quantas vezes você passa por uma dificuldade e você pensa, nossa, mas eu sou cristão, eu guardo o sábado, eu faço tudo que isso. Em vez de ser uma vida boa, as coisas estão vindo cada vez... Gente, olha... Mais tribulação. Eu fui fiel e eu perdi meu emprego. Eu fui fiel e o meu filho tá longe da igreja. Eu fui fiel e aquele professor me deu nota 0 na prova, porque era no sábado. Sabe aquela música? E se o mar não abrir, se o faraó alcançar, Eu não vou desistir. Eu não vou desistir. E eu sempre peço assim para Deus que a gente tenha essa fé. E a gente tem que entender que a gente enxerga. Exatamente, enxergar e entender que o sucesso para Deus é diferente do sucesso do mundo. Sim. E aí Satanás colocou essa dúvida no coração dele, tanto que ele falou assim, ó, vai lá falar para Jesus, perguntar para ele se ele realmente é o Messias ou se a gente deve aguardar outro. E o que aconteceu? Tinha essa pessoinha aí que era ainda amigo dele, ele foi. Ele chegou lá e Jesus estava sempre com muita gente. Sempre. E ele falou assim para a pessoa... João mandou perguntar. Sim, você é o libertador? Você é o Messias? E Jesus respondeu? Não. Jesus fez o quê? Começou a orar. Jesus orou. A pregar, a curar. E as pessoas aceitando a verdade, coxos andando e cegos enxergando e fazendo milagres. Ele falou assim, agora volta lá e conta para o João Batista o que você viu. E aí João Batista disse que quando chegou a mensagem, novamente a fé reacendeu e ele aliviado conseguiu compreender, lógico, através do Espírito Santo, conseguiu compreender, olha, a minha missão está feita. Esse é o sucesso de Deus. Sucesso, exatamente. O sucesso que você tem no mundo é diferente do sucesso de Deus. Entendeu? As pessoas querem aplauso, querem dinheiro, querem fama, seguidores. E João Batista acabou sem seguidores, né? Mas acabou preso, acabou daquela maneira, mas o sucesso dele era que a salvação dele estava garantida. Exatamente. Ele alcançou o objetivo, que era abrir o caminho para Jesus, a salvação e o arrependimento de muitos. Olha só, quando ele estava lá preso, ao mesmo tempo que os anjos maus vinham falar para ele, ele teve a companhia também dos anjos celestiais que lhe abriram as profecias referente a Cristo. Os anjos estavam do lado dele, fizeram ele entender. Se a gente estiver fazendo a vontade de Deus, Deus vai mostrar. E sabe, igual a tia Leslie falou, às vezes parece que está dando tudo errado. E o mundo, ele tem um conceito de sucesso muito atrapalhado, né? Muito atrapalhado. Para o mundo, o sucesso é um carro, para o mundo fama. É dinheiro, fama, é ser youtuber. Mas para o sucesso verdadeiro, não é esse.
E existe um preço a pagar quando se permanece ao lado de Deus, né? Sim. E o preço é esse, mas, gente, é infinitamente pequeno, levando em consideração a eternidade e o que Deus tem preparado para nós, uma mesa, né? Tem preparado um lar céu, uma celestial, vida, liberdade sem limite ao lado de Jesus. Olha aqui, esse texto, ó, lá no Libertador, página 127. Deus nunca dirige os seus filhos de maneira diferente daquela pela qual eles escolheriam ser guiados. Se eles pudessem ver o fim desde o começo e discernir o propósito que estão cumprindo como seus colaboradores. Nós somos colaboradores de Deus. E se a gente pudesse enxergar o fim da mesma forma como Deus enxerga, a gente ia escolher o mesmo caminho. 1000 vezes escolha Jesus. Exatamente, a gente escolher não se ir com ele. arrependa de escolher, não se arrependa de fazer isso, ainda que não tenha o reconhecimento do mundo, a recompensa é eterna. Exatamente. Só os anjos hão de ver e Deus irá trazer essa recompensa. E que Deus ajude a gente a enxergar o sucesso verdadeiro, que é igual a música, ele é além do que a gente consegue enxergar aqui. Que Deus ajude a gente a sonhar com esse sucesso, a sonhar com o céu, a sonhar com Jesus. Que a gente tenha coragem sempre de fazer o que é certo, custe o que custar. Esse eu acho que é o grande sucesso, andar com Jesus e fazer o que é certo. Vamos orar? Vamos, mas espera só um pouquinho. Quer fazer o que é certo? Coloca aqui com a gente. Eu quero fazer o que é certo. Só põe assim, eu quero. E a gente vai orar por você. Vamos. Você quer orar? Pode orar você, que eu já falei muito. Amado Pai, graças te damos, Senhor, porque o Senhor tem cuidado de nós. E assim, Senhor, queremos ser fiéis a Ti como o Senhor é fiel a nós. Nos ajuda a fazer a Tua vontade. Assim como João Batista, entender que o sucesso que o Senhor tem para nós é diferente do sucesso do mundo. Continue conosco, em nome de Jesus. Amém. Até a próxima, Vencedores com Jesus. Tchau.